do Silício, aproveitando que a Thaísa foi para lá agora, né? Voltou coisa de uma semana. Sim. E até para começar a pauta do podcast, aproveitando o gancho que a Malu deu, né, de que muita gente ouve o termo Vale do Silício e não entende muito bem o que é. O que é o Vale do Silício? Como que ele surgiu? Qual é a história por trás? Legal. O Vale do Silício é um conjunto de cidades que ficam ali na costa da Califórnia, na base portuária, basicamente. Bom, já conto um pouquinho sobre a história, mas por que vale e por que silício, né? Vale é porque, de fato, a questão da altitude faz com que aquele ambiente seja recheado de vales. E silício é porque ali a gente teve o primeiro transistor. É um componente computacional, né, dentro dos nossos computadores, de hardware, como a gente fala, que foi feito com silício. Antigamente era feito com germânio, e pela primeira vez foi feito com silício ali no Vale do Silício, né, que é esse conjunto de cidades. Então, o que é esse conjunto de cidades? Envolve São Francisco, Mountain View, Sunnyvale, Palo Alto, Cupertino, São Mateus, Santa Clara, enfim, é um monte de cidadezinhas que hoje a gente encontra ali Google, Facebook, Netflix, Apple, enfim, diversas dessas cidades. Grandes empresas tecnológicas. Exato, só que não era assim antigamente. Uhum. Na verdade, ali era conhecido pela agricultura, principalmente de ameixas. Nossa. Assim, há bastante tempo atrás, eu posso até pegar o ano exato aqui pra vocês, deixa eu dar uma olhadinha. Eu sei que fazem bons vinhos lá também, naquela Na Califórnia, é isso aí. No começo do século XX, ali era conhecido pela agricultura, só que começou a acontecer. Teve tanto a questão da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que levou muitas pessoas, vamos dizer assim, toda a questão militar começou a ser levada para esse ambiente, principalmente por conta da questão portuária. E aí, quando você fala de um ambiente onde tem muita tecnologia de guerra, também precisa de muita tecnologia de rádio. Então, ali no Vale do Silício, foi instalada a primeira máquina de rádio de comunicação. E várias outras coisas vieram posteriormente por conta disso. Como era um ambiente muito propício ali para a tecnologia por conta das questões militares, e também tinha uma universidade chamada Stanford, que nasceu em 1800 e pouquinho. Stanford, ele teve uma grande mudança quando entrou um determinado reitor, não lembro o nome dele exatamente, mas esse reitor começou a falar assim, olha, beleza, a gente precisa unir pesquisa com mercado, com indústria. Então, como que a gente consegue fazer com que as grandes empresas que têm essas máquinas, principalmente eletrônicas, parte de engenharia e pesquisa, ciência, como que a gente consegue disponibilizar isso para que empreendedores consigam criar negócios aqui? E esse centro de pesquisa de Stanford mudou todo o jogo. Porque eles começaram a permitir que pessoas que não tinham acesso às máquinas pudessem, então, ter acesso a essas máquinas. E também, mais ou menos, assim, um pouquinho depois desse período, começou, então, os capitais de risco. Por quê? Porque uma startup ela precisa de dinheiro, ela precisa de acesso, mas se ninguém investe nela, e em geral as empresas não queriam investir porque é muito arriscado investir numa startup que está começando, pode quebrar e tudo mais. Enfim, foi um conjunto uma sequência de coisas que foram acontecendo e dali nasceu, por exemplo, a HP. A HP ela começou fazendo, então, hardwares, equipamentos de rádio, de áudio, de transmissão de áudio. Depois ela, então, começou a servir o ambiente militar e, posteriormente, ela começou a criar aquilo que a gente conhece. Então, a HP é até conhecida como o berço, né? A primeira empresa que fundou o Vale do Silício e, posteriormente, vieram tantas outras, como Google, enfim. Então, dei um overview, não sei se ficou muito claro. Assim. E tinha até bem claro. Ótimo. Tinha até uma piada que rolava, a galera chamava de Valley of Death, né? De Vale da Morte, porque... De fato, era um boom ali dos anos 2000, ali começando muitas startups surgindo. E, cara, era o primeiro movimento de alguns grupos de pessoas começando a perder seu espaço no mercado de trabalho para computadores. Então, esse cunho tecnológico também trouxe um pouco dessa mensagem já de, cara, vai ter uma mudança grande e as empresas que estão dentro desse berço, de fato, o Vale do Silício é a forma mais fácil de explicar que é um polo tecnológico, né?